Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Abra Talks. Programa uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas TAI, Revista Meio Filtrante, que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service e a divulgação da TV Filtros. A você que nos assiste através da TV Filtros, seja muito bem-vindo a esse que é nosso episódio número 19. Iniciamos hoje, oficialmente, a temporada 2025 desses nossos encontros aqui, que tem a cada ano contribuído com informações, conhecimento. Fica o convite para que você navegue pela nossa biblioteca virtual, que a gente costuma dizer, aqui na TV Filtros, mais variados temas e convidados, especialistas em suas áreas. Então a gente espera que você aproveite deste conteúdo, que é totalmente gratuito e está à disposição sempre que você precisar. Hoje é um dia especial, comemoramos o Dia Mundial da Água, agora em 22 de março, e falaremos, como de costume, nesse mês de março, a gente sempre convida um especialista da área para debater um pouquinho sobre o presente, o passado, o futuro, tudo que envolve a questão da água em nosso país e no mundo. E não diferente, né? A gente tem esse primeiro momento convidando um especialista, ele que já esteve aqui, e confesso que estava com saudade de entrevistá-lo, porque ele é uma personalidade, além de um baita profissional, tem uma didática muito legal para você que tem interesse em conhecer mais desse setor. Inclusive ele vai falar aqui da questão de cursos que ele próprio oferece. Mas um prazer gigante em receber o professor Dr. Fábio Campos, ele que é coordenador da Câmara Setorial de Filtros para estações de tratamento de água e efluentes e reuso da Abra Filtros, e hoje nos dá esse prazer de vir aqui bater esse papo conosco. Professor, seja muito bem-vindo. Adriano, eu nem tenho como agradecer. Se você acha que é bacana eu estar aqui, para mim, então, é uma enormidade. Realmente é uma realização, porque é o resultado de toda uma trajetória. A gente já se conhece há quanto tempo? Bastante. Há bastante tempo. Eu não me recordo quando foi o primeiro dia que o Moro apareceu lá no laboratório que eu trabalho. Sim. Saiu do nada, e aí de lá para cá já se passaram uns mais de 5 anos. Sim. E a última vez que eu estive aqui faz quase exatos um ano. Né? Mais ou menos. Porque foi provavelmente em função também dessa data comemorativa. Então é sempre muito bom estar aqui, é sempre muito bom falar com vocês, é sempre bom levar o saneamento justamente para as pessoas que não são desse meio. Sim. Pessoa que já é do meio, que já usa isso como métier do dia a dia, acaba não sendo tão atrativo, porque a gente não vai falar de uma maneira técnica profunda, mas essa galera que vive o saneamento sem perceber no dia a dia, é sempre importante a gente ter a oportunidade de falar para elas. Então, eu espero que seja bem legal. Eu estou tentando recordar aqui, e você não sabe, você foi o primeiro podcast que a gente gravou, videocast. Sim, eu acho que você já fez esse comentário. Sim. Eu não estava sozinho na época. Junto com o Eduardo. Junto com o Eduardo. Que legal, foi em março também, falamos da água, desses caminhos que a água passa. Então foi importante. Vivemos um momento especial assim, e hoje novamente estamos aqui juntos. E fala um pouquinho da sua atuação. Hoje você está na USP ainda, certo? Sim, eu trabalho como responsável no laboratório de saneamento, lá na Escola Politécnica, no Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental. Isso já vão aí para poucos 30 anos. Uau! Caramba! Então, tive uma oportunidade muito grande de estar lá, um lugar onde, digamos que o convite a aprender está constante. Sim. Vai de você querer ou não aceitá-lo. E, felizmente, eu quis. Então, tive a oportunidade de estar ao lado de pessoas que ofereceram informação que eu consegui transformar em conhecimento, contato com oportunidades que me ajudaram muito a chegar onde eu cheguei. Por isso, até que eu me sinto nessa, não obrigação, porque aí fica meio marqueteiro demais, Sim. Mas essa predisposição de contribuir, Legal. De devolver um pouquinho do que eu tive a oportunidade, porque eu entendo que a construção de uma personalidade vai da vontade e vai das oportunidades. E eu tive a oportunidade e a vontade. Então já se vão aí 30 anos trabalhando no saneamento.
de uns anos para cá, atuando mais nessa questão de como um especialista, me arrojando ao termo especialista de tratamento de água e esgoto, atuando em consultorias e em cursos e treinamento. Legal. Então, e você, acho que em 2020 a gente criou, né, com seu apoio, a Câmara Setorial de Filtros para Estações de Tratamento de Água, Efluentes e Reuso. É um convite do seu Moura, e que não dá para recusar. De forma alguma. E aí, se a gente for pensar, a gente teve um período da pandemia também, a gente está falando de 2020, a gente estava tentando recordar o nosso tempo, são 5 anos, e antes disso a gente já tinha um envolvimento. Sim. Que bacana. Muito bom. Olha, é muito legal, porque eu assim, me preparo para todos os episódios, não foi diferente desse aqui, mas eu vim muito mais tranquilo, porque eu sabia que era você, porque aqui eu sei que o bate-papo flui naturalmente e a gente se sente confortável de explorá-lo. Então, eu vou trazer muitas perguntas aqui, que é como você disse, não são tão técnicas, mas são de uma pessoa que está de fora, leiga, que quer entender um pouquinho mais, e acredito que algumas das pessoas que nos assistem também têm esse mesmo interesse. Bacana. Vamos lá? Vamos lá. A gente estava conversando até nos bastidores de tentar pensar alguns possíveis temas, e aí a gente vai desenrolando as possibilidades que eles nos apresentam. E tem um tema que a gente, assim, todo mundo já ouviu falar de poluição da água, mas o que são exatamente os micropoluentes emergentes? É um nome bonito. Por que a gente só começou a falar deles agora? Bom, vamos lá. O ser humano, a nossa sociedade, ela enfrenta os males e as dificuldades que ela conhece. Houve uma época em que a gente não conhecia o mundo invisível dos micro-organismos e diziam que eram miasmas que provocavam doenças que levavam à morte, até provarem a existência das bactérias, dos organismos, dos micro-organismos patógenos. E a partir daí criou-se todo um enfrentamento a essa situação. Na questão da poluição da água, não é nem um pouco diferente. Desde que o mundo é mundo e que a sociedade se estruturou dessa forma que a gente tem pós-revolução, as revoluções industriais que se sucederam, as matrizes ambientais, água, solo e ar, foram inundadas por resíduos vindo da atividade antrópica. Só que resíduos esses desconhecidos em relação ao efeito à saúde humana. Então, paralelo a tudo isso, iniciou-se uma busca de compreender de que forma esses compostos, alguns já originados na própria natureza e outros introduzidos pela atividade humana, poderiam impactar, quais eram eles e de que forma que eles poderiam impactar a nossa saúde. Hoje a gente tem um conhecimento muito vasto de uma série de substâncias, de compostos, que determinadas doses e exposição podem afetar o comportamento do organismo humano e animal. Mas isso é uma busca que não se extingue, porque a criatividade humana em inventar novas estruturas, novos compostos sintéticos, é ilimitada. Então, surge num dado momento algum pesquisador que fala, mas peraí, o que é isso aqui na água? E descobre que na água existe uma substância X que não era para estar lá. É uma substância que foi introduzida pela atividade humana, mas ela, naquele momento que ela surgiu, não, na verdade, ela já estava lá. Desde quando, como eu disse, a nossa sociedade já começou com essa atividade intensa. Só era uma desconhecida. Então, a questão de que, pouco mais de uma década, os pesquisadores começaram a atentar para a presença de substâncias presentes na água, de que... Opa, deu uma brochadinha aqui. Peraí, deixa eu ver. Aqui. É isso aí mesmo. Ele dormiu. Dormiu. Tá tudo certo. Acho que agora... Vamos... Ó, e nem fui eu, hein? Fica tranquilo. Aí a gente, assim, ele faz menos força, assim... Tá confortável aqui pra você? Tá tranquilo. Então... Beleza. Você lembra de onde parou? Um pouquinho só mais pra lá, Fábio. Aí tá ótimo. Perfeito. Não, né? Você lembra de onde você parou? De que... Vamos deixar 5 segundos sem falar nada, só pra eu identificar o local. Tá bom.
Deixa eu tentar lembrar. Quer voltar pra ver? Eu acho que Há uma década, se você quiser falar, há uma década mais ou menos, Tá. você falou alguma Então a gente coisa. volta um pouco mais. Isso. Aí vocês só dão um ok pra saber a hora que toca o barco. na sua cabeça conta 5 segundos e começa. Ah, tá. Há pouco mais de uma década, eu diria, sou muito ruim para essa questão de intervalo de tempo. Só para você ter uma ideia, hoje eu divido a minha vida entre antes da pandemia e pós-pandemia. Pouco mais de uma década, os pesquisadores eles começaram a perceber que existiam na nossa água natural alguns elementos que não eram para estar lá, fruto dessa atividade humana introduzindo-os lá. E aí chegou-se a essa questão, poxa, mas e agora? Essas substâncias que estão na água, elas são problemáticas? Elas causam alguma alteração? Elas são nocivas ou não? Então, como tudo na ciência, iniciou-se uma série de investigações. Eram os poluentes emergentes. Poluentes emergentes por quê? Tal qual há décadas atrás também, na década de 1990, o Ebola aparece como um vírus mortal e era um vírus da categoria de vírus emergente, porque é assim que são classificados esses micro-organismos que o ser humano até então não tinha contato. Os poluentes emergentes passaram a ser uma categoria de novos poluentes descobertos nas matrizes ambientais. E com o avançar das pesquisas, esses poluentes emergentes, começando a ser classificados e buscando a sua quantificação nas matrizes ambientais, água, solo e ar, principalmente água, que é o nosso foco aqui, viram que a concentração desses elementos era muito pequena, concentração traço, micrograma por litro. Então, por isso que durante muito tempo eles passaram despercebidos. Invisíveis. Exatamente, porque não existia a criatividade de alguém pensar que poderia estar lá e métodos analíticos para quantificá-los. Então, como perceberam que boa parte desses poluentes emergentes eram em concentração traço de micrograma por litro, eles rebatizaram como micropoluentes emergentes. Então, surge aí uma nova categoria de substâncias atípicas ao ambiente aquático em concentração traço de micrograma por litro e que passam a ser chamadas genericamente de micropoluentes emergentes. Entendi. Vou dar um exemplo. Porque hoje, quando a gente olha para um rio sujo, um rio contaminado, a gente imagina que ele está contaminado porque ele está sujo. E aí a gente vê uma garrafa PET, uma coisa visivelmente. Por exemplo, se eu vou lá em casa, viro um remédio que está vencido na descarga e dou descarga. Isso é uma forma, eu posso dizer que vai se tornar um poluente emergente? Dentro dessa categoria de micropoluentes emergentes, eu não sei até se eu estou atropelando, de repente, alguma coisa que não, lá para frente. vai lá, mas vai lá. Dentro dessa categoria de micropoluentes emergentes, há dois grupos importantes. Um deles são os fármacos. Tá. E o outro grupo é o dos disruptores endócrinos. Vamos aqui nos fármacos. Os fármacos é justamente essa situação que você desenhou. A população, de uma forma geral, nós fomos mal educados em relação ao trato com o medicamento que está vencido em casa. Primeiro que a forma como o medicamento é comercializado para a gente é uma forma muito absurda. Ele não é fracionado. Às vezes você precisa de um medicamento que necessita para o tratamento 14 comprimidos e você é obrigado a comprar 20. Sobram 6. Aí o que você faz? Você guarda, para tentar depois esperar que você adquira esse novo problema para aproveitá-lo. Ou então dá para o vizinho, enfim. Mas, fatalmente, ele vai vencer. E o que a gente faz? Joga no lixo orgânico, no lixo de resíduos sólidos, ou então, se for líquido, a gente vira na pia. Esse é o comportamento padrão. Sim. Não há uma educação que nos tenha dado a diretriz de o medicamento está vencido, eu tenho que levar para um posto de saúde, para descartar lá. Porque aí, o que o posto de saúde vai fazer passa a ser uma responsabilidade dele, em termos de direcionamento, de descarte adequado. Sim. Né? Mas, independentemente, isso eu estou pensando na questão da população. Mundo ideal. E do outro lado, a gente tem o que seria muito pior do que isso que você faz, que eu faço, que é jogar um medicamento na pia, que são os efluentes de indústrias do setor de fármacos. A água residuária dessas indústrias fatalmente vai carregar traços dos seus produtos de manufatura, que são os medicamentos. Sim. Quer dizer, mesmo que eu tenha um descarte correto, isso vai para um aterro sanitário.
Um aterro sanitário, ele vai ficar lá, a chuva vai cair, vai percolar, vai criar o chamado lixiviado de aterro sanitário, ou chorume, como é popularmente conhecido. De alguma forma, esse medicamento ele vai acabar parando nessas matrizes ambientais, no solo ou na água. No nosso caso, na água. Então, a dipirona, imagina, quão grande é o consumo de dipirona no nosso país. A gente vê a propaganda, o marketing agressivo de colocar aquela mãe generosa, gentil, bonita aí no tratar do filho que está doente, dando dipirona. É um incentivo. A gente compra dipirona de uma forma muito fácil. Paracetamol, ibuprofeno, anti-inflamatórios, antibióticos, todos esses medicamentos, eles acabam parando na água por um descarte indevido e pela nossa urina, pelos nossos dejetos. Porque quando você toma um comprimido de 1 grama de dipirona, você não vai aproveitá-lo integralmente. Ele vai se dissolver, uma parte vai ser absorvida pelo teu corpo para agir tal qual ele foi feito, e o restante vai ser eliminado para a urina. Então isso vai parar na água. E isso faz com que lá na água existam essa categoria de micropoluentes emergentes lá do grupinho dos fármacos. Estamos falando realmente de medicamentos que, de uma forma ou de outra, há alguns caminhos, como a gente viu, eles vão parar lá no corpo receptor. Do outro lado, a gente tem os disruptores endócrinos. Nome bonito. Disruptores endócrinos. Sim. Esses disruptores endócrinos são substâncias, na maioria delas, sintéticas, que elas imitam comportamento de nossos hormônios. O hormônio, e aí vai baixar aqui o professor de biologia aqui, durante 18 anos, então. Hormônios são substâncias que o nosso corpo produz pelo nosso sistema endócrino, que é uma forma que o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central tem para conversar com os órgãos. Então, você precisa... teu corpo tá com pouca água, tem que produzir menos urina. Então, é um hormônio que vai avisar para os rins, falar, olha, maneira aí para a bexiga. A glicose, tem muita glicose no sangue, é um hormônio, a insulina, que vai tirar a glicose do sangue. Tem pouca glicose no sangue, então é o glucagon, é um outro hormônio que vai falar para o corpo, coloca a glicose no sangue. O hormônio é um mensageiro químico que dá ordens para o nosso organismo funcionar mediante a orientação do cérebro. Esses disruptores endócrinos é um grupo de substâncias que tem uma estrutura muito semelhante ao hormônio e que, portanto, acaba sendo identificado pelos nossos órgãos como um hormônio. Ele se passa por um hormônio, só que ele não é um hormônio. E, por isso, como ele consegue essa interação com os órgãos, ele é capaz de provocar uma informação incorreta, que vai causar um funcionamento indevido do órgão. Por isso, essa categoria de disruptores endócrinos, ela acaba sendo muito importante. Nessa categoria, a gente tem como o carro-chefe dela, digamos, os resíduos de indústrias de plastificante, os bisfenóis da vida, os fitalatos. Nunca antes dessa humanidade a gente produziu tanto plástico. A gente vai até daqui a pouco falar deles aí, quando falar dos tais dos microplásticos, né? Mas nunca produzimos tantos plásticos na vida. O plástico está em tudo. Então, a água residuária dessas indústrias acaba também levando para a matriz ambiental, para a água, muito desses componentes. E aí, dentro também desse grupo, fora esses plastificantes, assim, digamos, existem alguns inseticidas, alguns pesticidas e os hormônios sintéticos vendidos nas farmácias para controle de natalidade. As pílulas anticoncepcionais. Sim. Isso voltado ainda hoje exclusivamente para o público feminino. Os estrógenos, os estrógenos e progesteronas, quer dizer, todas essas substâncias acabam também parando num corpo receptor, pelos seus vários caminhos, seja por a eliminação fisiológica, seja por descarte indevido, ou seja por águas residuárias das indústrias que manipulam que produzem esses insumos. O fato é que a questão de um pouco mais de uma década, descobriu-se técnicas que permitiram aos pesquisadores enxergar na água aquilo que o teu olho, o meu olho, nunca imaginou que existia. Você pega uma água cristalina, você não é capaz de saber se lá tem traços de dipirona, traços de estrógeno, traços de fitalato, porque a gente está falando justamente de micrograma por litro. Só para você ter uma ideia, Adriano, hoje, talvez ainda não exista no Brasil um número razoável de laboratórios analíticos com competência de determinar, de quantificar esses micropoluentes emergentes.
Porque, por tratar-se de algo novo, pede metodologias novas. E metodologias novas para coisas muito pequenas é muito trabalhoso, muito complexo. Então, esses poluentes invisíveis, eles chegam lá na água e aí agora acabou a vida fácil deles, porque a gente descobriu que eles existem. Sim. E no caso, a gente falando de anticoncepcional, antidepressivo, né? Até o próprio dipirona, você acha que de alguma forma a gente está consumindo isso? Bom, o fato é que, desde quando inventaram esses medicamentos e eles passaram a fazer parte da nossa rotina, e isso já faz muito tempo, eles já estão aí pelo meio ambiente. Então, a gente está falando aí algo, sei lá, da metade do século passado. Eu nem sei quando foi que a dipirona ela aparece no mercado. O AAS, lá atrás, né, com a Bayer. Ou seja, a indústria farmacêutica ela é muito antiga. Novamente, eu não vou nem arriscar em termos de número para não fazer feio aqui, mas ela é muito antiga. E desde quando a indústria farmacêutica existe, sintetizando produtos para o nosso bem-estar, o seu resíduo está lá na natureza. Está nas matrizes ambientais. Então, quer dizer, a gente está bebendo água, provavelmente com traços dessas substâncias, há muito tempo. Porque, assim, talvez dando um pulo, indo aqui um pouquinho para frente, depois a gente volta para cá, existem as barreiras protetivas, que é o que o saneamento propõe. As estações de tratamento de esgoto, Sim. as estações de tratamento de água. Vamos trabalhar num mundo ideal, num mundo maravilhoso, onde tudo funciona. Essas estruturas elas devem ser dimensionadas, projetadas, construídas e operadas para serem capazes de remover aquilo que a gente entende que não é legal. Só que aquilo que a gente entende que é legal não é aquilo que eu acho que não é legal. É aquilo que comprovadamente vai me fazer um mal. Sim. Então, as estações de tratamento de esgoto e de água no mundo ideal, elas são construídas para remover, no caso da estação de tratamento de esgoto, por exemplo, para remover tudo aquilo que foi introduzido pela atividade humana na água potável, gerando o esgoto, remover as concentrações para chegar numa concentração tal qual que, devolvida essa água para a natureza, nada de errado vai acontecer. A estação de tratamento de água, ela também, tal qual, ela é operada para pegar uma água da natureza, prepará-la, tratá-la para remover os excessos que eventualmente são danosos para a saúde humana e produzir água potável. Existem legislações que regulam tudo isso. A gente está pensando no mundo ideal, mas no mundo real também existem essas legislações. Elas, infelizmente, só não são devidamente seguidas ou cumpridas, né, na sua integridade. Mas o fato é que, mesmo nesse mundo ideal, a estação de tratamento de água e de esgoto, hoje, ela não tem a obrigação legal e a competência técnica de remover boa parte desses micropoluentes emergentes. Digamos que, por tabela, por consequência, eles são removidos. Mas não há uma verificação no seu produto final, no esgoto tratado, na água potável, se eles estão ou não estão lá. Porque esse conjunto de micropoluentes emergentes, os fármacos, os disruptores endócrinos, essas substâncias novas, ainda não há uma regulação. Porque, na verdade, sabe-se muito pouco do nível de interação que pode provocar para nós e qual é a dose que isso começa a acontecer. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, países que você vai... isso aqui você pode abrir a torneira ali, pegar água e tomar. É como se fosse trocar o pneu do carro com ele andando. Por exemplo... Em algum momento, esses emergentes são coisas novas, vai chegar. E como que é feita essa não troca, mas esse tratamento agilizado, assim, porque a coisa vai acontecer e não é assim, a tecnologia tem que chegar, e enquanto isso não acontece, a pessoa vai tomando água e vai estar contaminada, certo? Digamos que tudo nasce com o conhecimento. A partir do momento em que se tem um conhecimento consolidado a respeito de uma substância, essa substância passa a ser objeto do conjunto de leis que tem por objetivo a nossa proteção. E aí, meu amigo, virou lei, se vira. Um exemplo muito claro, as estações de tratamento de água. Em 2021 foi editada uma nova portaria que regulamenta a produção de água potável, a portaria 888. E aí, a regulamentação antiga, ela exigia, por exemplo, que a água que sai dos filtros de uma ETA, de uma estação de tratamento de água, tinha que ter turbidez até 1 unidade de turbidez. E aí, com a edição dessa portaria,
a exigência passa a ser 0,5 unidades de turbidez. Parece pouco, mas é muito. Para ter uma ideia, um comparativo, a água que a gente pega na torneira, cristalina e limpa, ela pode ter, por lei, até 5 unidades de turbidez. E a água do filtro lá na ETA tem que cair de 1 agora para 0,5. Isso causou, assim, uma movimentação imensa, porque exigiu um repensar da operação, uma modernização na estação de tratamento de água, um preparo da operação. E hoje se atende. Então, o caminho é sempre esse, Adriano. Se há a determinação científica da dose exposição e da consequência associada a humanos ou a animais, que tem também esse detalhe. Sim. E aí, a partir disso, se determina um valor máximo permitido. Mas é um desafio, né? Porque esse exemplo que eu dei de países que já tem a coisa acontecendo, e aí vem um novo entrante aí... E aí mas eles estão no mesmo caminho que a gente, eles também não sabem nada. Então. Aí eles vão ter que, tipo, a população tá Enquanto bebendo, isso, tá vai bebendo, tomando. vai tomando. Aqui no nosso caso, a gente não faz isso. Mas em alguns países, eu acho que, deve ser, assim, dá um receio também, né? O Eles receio... vão falar assim, parem de tomar água até a gente achar a solução. Exato, não não vão dá. falar isso. Mas o receio, ele acaba sendo aumentado pela ignorância do assunto e pelas divulgação de informações, digamos que equivocadas. Existem... Porque hoje nós estamos no mundo da informação. Só que informação não é conhecimento. Eu tenho lá uma informação bem leve do que é o pré-sal. Pronto, eu sou um especialista em retirar petróleo, já posso julgar o que estão querendo fazer lá na região do norte do país. E, na verdade, eu não sei nada. E quando a gente fala de poluição, o público ainda é muito leigo. Eu lembro que você trouxe na primeira participação aqui... Estava lembrando aqui. Que você falou assim, falam que a água vai acabar. Exatamente. A água não vai acabar, né? Eu lembrei exatamente desse exemplo. Sim. Agora há pouco também nos bastidores a gente estava comentando de como as nossas ações elas são fruto de achismos, né? A questão da privada, tampa. Baixar a tampa da privada. Isso. Né? Até comentei aqui que isso é uma atitude do público feminino, porque cabia sempre a mulher, a esposa, a mãe, chamar a atenção do homem relaxado para baixar a tampa da privada. O que estava correto pelo motivo errado. Se fizesse uma enquete, ou se fizer hoje uma enquete, por que tem que abaixar a tampa da privada? Provavelmente a população maciça não sabe. E, na verdade, é uma questão de saúde pública implícita nisso. Porque é necessário, ainda mais quando você faz o número 2, as nossas fezes saem do nosso intestino. Não sei se isso é um choque para as pessoas que estão nos ouvindo. E no nosso intestino há uma população de bactérias imensa. Essa população de bactérias presente no nosso intestino, ela é que nos garante estarmos aqui. Há uma simbiose entre nós e elas. E entre elas, quando elas estão no nosso intestino, elas produzem vitaminas, produzem enzimas, elas ajudam pra caramba a nossa vida. Em contrapartida, a gente dá casa e comida. E, sutilmente, a gente faz um controle de natalidade. A gente não deixa elas crescerem demais. Nosso sistema imunológico cuida disso. E, em hipótese alguma, elas podem sair do intestino. Quando elas saem, elas provocam danos. Por exemplo, a mais emblemática que vive no nosso intestino é a Escherichia coli, a E. coli, a coliforme fecal. Ela está lá no nosso intestino e ela vive lá numa boa. Só que se ela sai do intestino, principalmente por exemplo, em mulheres, onde o ânus está muito próximo da uretra, a chance dessa bactéria ir parar na uretra e causar uma infecção no trato urinário é muito grande. Então, ela não pode sair de lá. E aí, se ela está no nosso intestino, ela vai estar nas nossas fezes. E, novamente, no nosso intestino, bacana. Fora do nosso intestino, pode não ser tão bacana. Aí eu fiz o meu número 2, aquele orgulho maravilhoso, a sensação de bem-estar. E aí eu quero ver, porque eu acho bacana ver, porque já me falaram que no hemisfério norte gira para cá, no hemisfério sul gira para lá. Eu dou descarga e fico vendo a galerinha indo lá. E enquanto isso, como o jato da descarga cai com violência, provoca aerossol. Esse aerossol vai bater e vai levantar. E pode levar junto quem? As bactérias que estavam lá. A E. coli, por exemplo. E vai ficar no ar do meu banheiro. Eu vou dar uma respirada nela. Eu posso ter uma escova de dente ali do lado. Então é por isso
que eu tenho que abaixar a tampa da privada para dar descarga. Então, a gente vê que a nossa educação sanitária, a nossa educação em relação a essas questões triviais, ela é muito deficitária, como, infelizmente, boa parte do restante. Né? E a gente falou também aqui que, além dos remédios, existem outras possibilidades de produtos. Isso a gente está abrindo o leque para shampoo, não só medicamentos, né? Na verdade, aí a gente até encaminha para a questão dos microplásticos. Microplásticos, isso mesmo. Não sei se é o momento agora de a gente Sim, falar sim. mais pormenorizadamente, mas assim, os cosméticos, os esfoliantes, eles possuem microplásticos, justamente para causar a esfoliação. Então, de uma forma geral, os produtos de limpeza, os produtos de higiene, cosméticos, por exemplo, eles sempre são uma fonte interessante de aporte dessas substâncias no meio ambiente. Então, e aí, novamente, a questão é, faz mal? Faz. Quanto que faz mal? Opa, então eu tenho que deixar vir até aqui. Faz mal a partir desse tanto? Então eu tenho que limitar a concentração aqui. Não dá para eu eliminar. Não é necessário eu eliminar. Mas a grande pergunta é, faz mal? Como que eu descubro que faz mal? Como que eu descubro que se eu beber uma água limpa e cristalina, que tem traços de um medicamento, que tem traços de um disruptor endócrino, de um micropoluente emergente. Como que eu determino que eu beber essa água, isso vai me causar um dano à saúde? Como que eu ligo causa a efeito? Um exemplo bem claro. O cloro. O cloro ele é aplicado na desinfecção da água potável. É o produto mais utilizado, o agente oxidante mais utilizado nas estações de tratamento de água. Na verdade, uma estação de tratamento de água até pode fazer uso de outros agentes oxidantes, mas por lei, a água potável tem que ter um residual de no mínimo 0,2 mg por litro de cloro na rede, para garantir a proteção. Só que o cloro, quando em determinados pontos de aplicação no tratamento de água, ele pode reagir com matéria orgânica natural, matéria orgânica que está lá na água, bonitinha, na água bruta, de superfície, e gerar uma substância chamada trialometano, THM. O clorofórmio. Esse mesmo clorofórmio que a gente usa para apagar as pessoas. Né? Ou não para apagar as pessoas, mas pelo menos para anestesiá-las. Não mata. O clorofórmio. E desde da década de 1940, se estuda a ação do clorofórmio no organismo humano. Só que associado, por exemplo, a neoplasias, a câncer. Mas como que eu vou provar que uma concentração de clorofórmio, de THM na água, é que te causou um câncer de intestino? Eu não posso, felizmente, pegar uma população ou pegar cobaias humanos, confinar numa casa e obrigá-los a tomar uma água com uma determinada concentração de THM e ir monitorando e ver o que acontece. Felizmente, a gente não pode fazer isso. Mas a gente ainda faz isso com animais. Então, o THM, ele ainda hoje, ele não tem evidências carcinogênicas positivas e incontestáveis para humanos. Mas ele os trialometanos, esse composto que surge da reação do cloro com alguns compostos naturais na água bruta. Tá. Esse THM, ele não há, então, uma comprovação de que ele vai me provocar câncer. Mas estudos feitos com ratos, com camundongos, e aí sim eu posso fazer o controle de dosagem, porque é a forma como a gente ainda lida com esse tipo de pesquisa, por mais cruel que seja, há evidências de que, de fato, o THM ele induz ao aparecimento de neoplasias, de câncer, e ainda de uma capacidade de alterar o DNA de células sexuais do espermatozoide e do óvulo, podendo causar condições teratogênicas, um mau desenvolvimento do feto. Então, hoje, a ciência sabe que o THM ele provoca isso, de fato, em ratos e camundongos. Então, existe aí um instituto internacional, o IARC, que cuida dessas questões associadas a substâncias cancerígenas e que classifica o THM, esse trialometano, como uma substância sem evidências carcinogênicas para o humano, mas com evidências comprovadas para animais. Enquanto não chega a evidência irrefutável para humanos, se coloca o THM em júdice. E aí se existe um valor máximo permitido, baseado nas pesquisas com animais,
que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, propõe para os países adotarem suas legislações. Então, aqui no Brasil, desde do primeiro Código de Águas que regula essa questão da potabilidade, estamos falando aí da década de 1930, já se regula o THM, mesmo não tendo uma evidência de que causa câncer humano, mas estudos com animais evidenciam. Então, eu preciso disso. Eu preciso de um conjunto volumoso de estudos que mostrem que a substância A, exposta a animais ou a humanos, provoca um dano à saúde para eu ter força para transformar isso num artigo de legislação. Sim. E olhando para os microplásticos, a gente imagina que eles estejam só nos oceanos, né? Porque aí é o que você falou, a gente está no achismo, mas eles estão muito mais próximos do que a gente imagina. Sim. E isso, olhando para, por exemplo, PET, outro tipo de microplásticos, roupa sintética, tem alguma coisa específica que tipo, é mais prejudicial ou menos? Vamos lá. O microplástico, ele tem duas categorias. O microplástico primário e o microplástico secundário. O microplástico primário são pellets produzidos para a indústria de plásticos. Tudo aquilo que usa plástico. Por exemplo, o próprio esfoliante, né? na roupa, nos produtos de limpeza. Então, eles são produzidos justamente para entrarem numa rota de produção de algum insumo nosso, de algum produto manufaturado. E existem os microplásticos secundários, que são fruto da degradação desses microplásticos primários ou disso que você falou da garrafa PET expostos ao ambiente. Uma garrafa PET, um pedaço de tampinha, qualquer plástico exposto ao tempo, acaba se degradando, se decompondo, não no sentido de mudar a sua estrutura, mas apenas se desfazendo. Sim. E criando isso que a gente chama de microplástico e que, na verdade, existe ainda uma categoria mais inferior, que são os nanoplásticos. E aí, novamente, desde quando o ser humano inventou o plástico, essa nossa preocupação ela já deveria ter nascido junto. O que acontece é claro que com o escalar da produção de plástico e com o aumento do conhecimento humano, recentemente se chamou a atenção para esse evento. Mas desde que o plástico existe, as nossas matrizes ambientais já possuem microplástico. Sim. Porém, também digamos que é um fenômeno recente de pesquisa. Hoje, se alguém falar, olha, microplástico causa isso em humanos, essa pessoa está muito equivocada. A gente não sabe nada. Absolutamente nada de comprovado de qual é o dano que ele pode causar. O que se tem na maioria das pesquisas e dos órgãos internacionais que cuidam desses assuntos é uma certeza muito grande de que esses microplásticos eles podem ser um problema para a saúde pública. Por quê? Além de ser um pedaço sólido, independentemente do tamanho, que pode, de repente, se acumular e causar uma simples obstrução, esse microplástico ele vem de um produto que já existia, uma garrafa, uma roupa, que seja. E esse produto que já existia, ele pode ter sido tratado quimicamente com outras substâncias. Quer dizer, o microplástico ele pode estar envolto com um fitalato, com algum outro poluente. E aí, novamente, é o grande desafio. Associar causa e efeito. A exposição ao microplástico e o dano à saúde pública. Qual é a concentração que isso provoca isso? Tanto para seres humanos, como também para animais. E aí, acho que a questão de como evitar seria a reciclagem. Digamos que Porque da indústria a gente não tem muito controle, né? Digamos que isso demanda uma série bem complexa de ações, que passa por mudanças de hábitos e a introdução de mecanismos de proteção. Mudanças de hábitos é justamente isso que você falou e que a Abra Filtros faz já com os filtros de óleo. É a reciclagem. Aquela ideia de reduzir, reutilizar e reciclar. Isso é algo cultural que ainda está muito distante no nosso país de ser absorvido. É muito triste ver que a gente ainda joga fora matéria-prima. Mas esse é um caminho. E outro caminho é a proteção. Munir as nossas barreiras protetivas, a estação de tratamento de água, a estação de tratamento de esgoto, com tecnologia capaz de reter em níveis seguros e produzir efluentes em níveis seguros desses poluentes, como é feito hoje. Digamos que isso é um desafio
São desafios distintos. O desafio da mudança cultural é nosso, é da nossa sociedade estruturada. E o desafio da proteção do meio ambiente, já que isso é uma atividade que não vai acabar, não tem como falar, olha, acabou o plástico. Sim, sim. Não tem como. Então a gente tem que se adequar a essa situação. Não tem como. A maior besteira que tem é achar que um dia a sacolinha de supermercado vai deixar de existir. Ou vai ser totalmente substituída por algo biodegradável. Isso daí é muito complicado. E aí, então, seria esse investimento tecnológico nas nossas proteções das matrizes ambientais. Tá. E aí, quando a gente fala de proteção, a gente está olhando superficialmente. E aí, quando a gente vai descendo, não para ABC, mas para os lençóis freáticos... Eu vou levantar e vou embora. A gente olha a questão da água subterrânea. Boa. E isso... De alguma forma, os micropoluentes emergentes, eles chegam até lá? Bom, vamos lá. A nossa água potável, ela é retirada de um produto natural, que é a água bruta que está lá na natureza. Essa água bruta na natureza, ela pode estar em mananciais de superfície, os rios, as represas, seja um represamento natural ou humano que foi feito, enfim, essa água superficial e a água subterrânea que está enclausurada no subsolo, nos lençóis freáticos. A água de superfície é uma água que está completamente exposta à nossa ação devasta. Os nossos esgotos são lançados nela. Sim. Ou seja, ela necessita demais dessa rede protetiva. Rede coletora de esgoto, tratamento de esgoto. O que no nosso país ainda há um caminho muito longo a ser percorrido. Evoluímos, estamos caminhando, porém, como ficamos muito tempo parado, e o nosso ritmo hoje ainda é de um senhorzinho de 80 anos, sabe, que está disposto, mas tem lá o seu ritmo, bem devagarzinho, vai indo. Não no ritmo que seria necessário, né? Tem melhorado, mas ainda as nossas águas superficiais estão completamente expostas a tudo isso que a gente está falando e mais. As águas subterrâneas, elas têm o benefício do enclausuramento do solo. O solo, ele atua como um meio filtrante, digamos assim, para reter esses poluentes. Quanto mais profundo é o poço, mais segura é essa água. Porém, então, os micropoluentes emergentes, veja só, comentei lá no comecinho, são traços. É coisa muito pequena. Sim. Para eles conseguirem chegar na água subterrânea, ainda demora um pouquinho. A menos que seja um poço que foi feito aqui e aqui do lado tem uma fossa, ou sei lá, enfim, uma contaminação absurda e atípica. Tá. Então, em termos de micropoluentes emergentes, digamos que as águas subterrâneas ainda não há um indício tão forte de que elas estão sofrendo esse impacto, mas outros poluentes já estão chegando nesses lençóis, nessas águas subterrâneas. Poços rasos já apresentam, por exemplo, em vários pontos do nosso país e no mundo, concentrações elevadas de nitrato. O nitrato, ele é um elemento químico que ele não está nos minérios. Não é uma estrutura geológica que produz o nitrato. O nitrato, ele surge no meio ambiente fruto de uma atividade microbiológica. Existem micro-organismos que vão transformar a amônia em nitrato. A amônia, de onde que vem? A amônia vem da nossa urina. Vem dos adubos, dos fertilizantes à base de nitrogênio. Então, quando isso está no meio ambiente, na água superficial, que recebe esgoto, essa amônia ela é convertida num processo chamado de nitrificação por micro-organismos específicos em nitrato. E aí esse nitrato ele acaba se acumulando nas nossas águas e com o passar do tempo, o aumento da poluição, hoje a gente tem poços não profundos com concentração de nitrato, indicando que, de alguma forma, a poluição está chegando lá. E o nitrato ele é uma substância que já se sabe que tem uma relação com a saúde pública. Tanto é que existe uma limitação, um valor máximo permitido para nitrato. O nitrato, quando ele é ingerido por nós, ele altera o funcionamento das nossas hemoglobinas. Aí, novamente, vem a aula de biologia. Biologia. Um parênteses. A hemoglobina é o que dá a cor ao nosso sangue, é o pigmento vermelho que está lá nas nossas hemácias. A hemoglobina é uma molécula orgânica que tem um átomo de ferro no meio dela. Qual que é a função da hemoglobina? Está no nosso sangue, ela vem no nosso pulmão, nos alvéolos pulmonares, pega o oxigênio que eu enchi o pulmão, os alvéolos, pega o oxigênio, leva para a célula, chega na célula e fala, tua célula,
para a célula poder gerar energia com o oxigênio e a matéria orgânica. Em contrapartida, quando a hemoglobina está indo embora, a célula fala, peraí, tá indo para o pulmão? Ah, tô. Leva esse lixo aqui para mim. O lixo é o gás carbônico, gerado da combustão da matéria orgânica e oxigênio. Então, a hemoglobina deixa o oxigênio, pega o gás carbônico, volta pela circulação, chega no pulmão e eu exalo. Aí a gente lembra lá das séries iniciais. A gente inspira oxigênio e exala gás carbônico. É isso que a hemoglobina faz. Porém, quando há uma introdução excessiva de nitrato, o nitrato ele oxida o ferro, que está lá na hemoglobina. E ao fazer isso, ele produz uma meta-hemoglobina, uma hemoglobina diferente, que não consegue fazer essa troca gasosa oxigênio e gás carbônico. Isso traz uma deficiência, traz uma doença chamada meta-hemoglobinemia, que tem CID, tem tudo, bonitinho. Essa meta-hemoglobinemia, ela, em adultos, ela pode causar, por exemplo, cianose. O que é isso? Azulamento das extremidades do corpo, por falta de oxigenação. Justamente, ela não está fazendo esse papel que cabia à hemoglobina, que é oxigenar as nossas células. Então, acaba criando essas cianoses. E em crianças, quanto menor for a criança, a meta-hemoglobinemia infantil, ela pode provocar a morte. Uau. Porque, imagina só, eu tenho 1,75m, 76, nunca sei direito, e tenho lá os meus 74 quilos. Eu vou tomar isso aqui de água, de uma vez. Aí pego uma criança de 1 ano e vai tomar esse mesmo tanto de água. Se aqui tiver uma quantidade alta de nitrato, essa quantidade alta de nitrato ela se dilui na minha massa corporal. Então o efeito ele é menor. Numa criança ela é mais letal. Então, a meta-hemoglobinemia infantil é uma doença bem complicada e que pode provocar a morte. Por isso, a legislação regula uma concentração máxima permitida. E hoje a gente tem águas de poço, que até então era tirar, clorar e beber. Você pega a água, ela é cristalina. É água que você fala, poxa, vou tomar. Só que dentro, com concentrações de nitrato que superam o valor máximo permitido, que são 10 miligramas por litro. Com 12, com 20, com 30 miligramas por litro, obrigando as estações de tratamento é uma estação de tratamento de água que capta a água subterrânea, hoje, a ter que investir em tecnologias de tratamento para remover esse nitrato, para poder adequá-lo à exposição, à oferta à população. Isso fruto de uma exposição à poluição hídrica que já vem há muito tempo. Então, se nada mudar, fatalmente, com o passar do tempo, as nossas águas subterrâneas, cada vez as mais protegidas, ficarão também menos protegidas. E aí vai nivelar tudo. E quando a gente fala de agrotóxico, também pode chegar, né? Sim, sem a menor dúvida. As estações de tratamento de água que estão próximos a cinturões agrícolas é um tormento. Sim. Porque não só agrotóxicos, mas também os fertilizantes. A gente tem também aí a humanidade, de uma forma geral, ela peca pelo excesso. Então, se eu tenho que colocar isso aqui de adubo, de fertilizante, né? Porque adubo é o natural, fertilizante é o sintético. Se eu tenho que colocar isso aqui de fertilizante para minha cultura crescer bonitinha, eu não vou colocar isso aqui, eu vou colocar isso aqui. Porque vai que chove ou que se perde, eu tenho que garantir. Então, há um excesso. E esse excesso acaba sendo carreado para as águas superficiais. Aí seria interessante, não sei se como que você está de tempo, tá? Mas eu acho que é muito pertinente. Esses mananciais que são próximos de cinturões agrícolas, eles recebem, então, muita descarga de fertilizantes. Sim. E isso daí, qual que é a função do fertilizante? Não é fazer a planta crescer? Se está no solo, vai fazer a cana-de-açúcar crescer, o café, o feijão vai fazer crescer. Se ele é levado para a água, ele vai adubar a água e vai fazer as plantas, os seres parecidos com o que está lá na terra, que está lá na água, também crescerem, provocando um fenômeno de eutrofização. A eutrofização é justamente esse adubo da água que faz a água ficar verde, com um crescimento de seres fotossintéticos, que fazem a fotossíntese, muito além do normal e que vão trazer um prejuízo para a qualidade da água e para a vida aquática. Olhando visualmente, isso a gente pode identificar só quando a água fica verde ou tem outro sinal? Se você vai num lago, numa represa e vê aquele tapetinho verde, ou então você vê alfaces d'água, lentilhas, você pode ter certeza que isso em uma quantidade... Porque, veja, existe a eutrofização natural. Tá. Charcos, pântanos, são ambientes adaptados para essa condição de o que a gente fala de um excesso de nutriente. Tá.
E existe a eutrofização antrópica. A eutrofização antrópica é isso, é quando você põe nutriente demais. É você ter um aquário e esquecer de trocar a água periodicamente. Em 2 dias, virou lá o Procurando Nemo, o aquário está todo verde. Porque há um crescimento excessivo de alga, assim, muito rápido. Tá. E imagina, então, você adubar a água, introduzir esses nutrientes. Você favorece demais o crescimento dessas algas. Mas eu trouxe esse assunto até porque hoje, bom, enfim, teve uns dias atrás um programa do Fantástico, fazendo propaganda para você, Rede Globo. Depois eu deixo o meu Pix. Ele trouxe uma matéria muito interessante. Uma relação que os pesquisadores estão enxergando entre no surgimento da microencefalia. Microencefalia é uma patologia bem complexa, que causa uma limitação da qualidade de vida gigantesco do portador. Sim. E ela está associada, ela é desencadeada pelo Zika vírus. Né? Então, nós tivemos surtos aí, principalmente no Nordeste, Sim. de casos de microencefalia. E aí, o que alguns pesquisadores estão começando a desenhar? Que o vírus da microencefalia, que causa a microencefalia, ele pode estar sendo potencializado, ele pode estar tendo uma ajuda de uma outra substância. Uma substância chamada saxitoxina. A saxitoxina é uma cianotoxina. A cianotoxina ela é liberada na água por uma cianobactéria. E uma cianobactéria é uma bactéria, igual essa que tem no nosso intestino, que faz fotossíntese. Então, aí agora eu vim de trás para frente, eu vou voltar ao caminho. Então, vejam só. Um ambiente eutrofizado, onde eu adiciono nutrientes que favorecem o crescimento de seres fotossintéticos, é um ambiente que vai favorecer a proliferação dessa bactéria, dessa cianobactéria. Essa cianobactéria, se desenvolvendo, se reproduzindo, mais aumentando a sua população, há uma oportunidade dela liberar, porque ela faz isso fisiologicamente. A cianobactéria ela não é um micro-organismo patogênico. Ela tem vida livre. Ela faz fotossíntese. Fazendo fotossíntese, ela até libera oxigênio. Os tataravós dela provavelmente estavam aí ajudando a povoar a atmosfera de oxigênio. Só que, para nosso azar, elas liberam esses metabólitos, que a gente chama de cianotoxina. A microcistina é um exemplo de uma cianotoxina hepática que destrói as células do fígado. Existem cianotoxinas que são dermatotoxina, que agem na nossa epiderme, na hipoderme, nas camadas protetivas. Essas são mais sutis, elas causam inflamações, mas as hepatotoxinas podem provocar a morte e as neurotoxinas, como a saxitoxina, atuam no sistema nervoso, causando uma atuação mais letárgica e que também vai levar à morte. Então, Nesse momento está passando aqui a legenda das saxinas, das oxitoxinas. Saxitoxina, esse é trava-língua. Esse é. Então, a saxitoxina é uma neurotoxina. Atuação no sistema nervoso. E ela pode... tanto é que nas nossas legislações, a gente regula a pesquisa microcistina, que é a hepática, e a saxitoxina, que é a neurológica. Porque sabe-se que nas águas brasileiras, por conta desse fenômeno de eutrofização ser a coisa mais normal do mundo, porque lançamos esgotos com nutrientes, elas estão presentes. Então, há essa limitação. E aí, então, um ambiente eutrofizado tem cianobactéria e há uma grande oportunidade de ter essa neurotoxina. Esses pesquisadores, eles começaram a perceber que no Nordeste, boa parte dos açudes ou dos reservatórios de água que a população local utiliza, estão eutrofizados. E estão com presença elevada, com concentração elevada da saxitoxina. E aí as pesquisas elas estão caminhando para essa constatação de que há uma sinergia entre a saxitoxina e o vírus do Zika vírus, para potencializar a microencefalia. Então, hoje, a proliferação de cianobactérias é um dos grandes problemas para as estações de tratamento de água, porque elas acontecem à revelia, acontece porque a água está poluída, porque não há proteção. Então não tem muito o que fazer, né? Tem que ter tecnologias para tentar segurar. E aí, veja só que bacana. Bacana, né? Depende do ponto de vista científico. Cada vez mais se tem evidências dos danos que isso produz para a humanidade. Sim. Isso pede movimentos legais que tentam
que em algum momento vão ter que impor um controle maior, uma proteção maior, sob risco da nossa população acabar ficando exposto a substâncias como essas, por uma falta de investimento, uma falta de tecnologia ou de regulação. Sim, sim. Professor, e sendo bem assertivo, e a filtração? Qual o papel dela em tudo isso? A filtração, digamos assim, o papel de uma estação de tratamento de água ou esgoto, a base com que ela é pensada, é em retirar sólidos que estão na água. Seja essa água um esgoto, seja essa água bruta. Porque os sólidos, quando a gente fala sólido, a gente pensa em papel, em caneta, em pedra. Não, uma molécula, ela é sólida. Uma matéria orgânica é um sólido que está introduzido na água. Então, uma estação de tratamento de esgoto e uma estação de tratamento de água, ela congrega tecnologias que têm por objetivo concentrar e remover esses sólidos. Nesse sentido, a filtração, ela cada vez mais tem ela já tem um espaço consagrado na estação de tratamento de água. A última etapa é a filtração. E a filtração, digamos que é a etapa crucial, é o polimento final, é a cereja do bolo para se gerar a água potável. Tanto é que a turbidez, como eu comentei, de uma água potável, saindo de um filtro, tem que ser de 0,5 unidade de turbidez. Isso para garantir que, estatisticamente, não haja ou haja uma menor probabilidade de ter 2 micro-organismos patogênicos muito perigosos, porque provocam doenças diarreicas. São protozoários, a Giardia e o Cryptosporidium. A Giardia e o Cryptosporidium, eles são protozoários que provocam doenças diarreicas e eles são muito malandros. Quando o ambiente está ruim, eles formam estruturas protetivas, cistos e oocistos. É como se eles adormecessem numa cápsula protetiva. Fala, o ambiente está ruim, tem muito palmeirense aqui. Perdi parte da sua audiência, mas tem os corintianos para nos salvar. Está muito ruim o ambiente, eu vou ficar quietinho. E essa estrutura protetiva, ela é tão resistente que ela resiste à ação oxidante do cloro. Então eu tenho que garantir uma retenção máxima dessas estruturas. E o filtro, numa estação de tratamento de água, a gente está falando de um filtro granular. Areia e antracito, por exemplo, um carvão vegetal que é utilizado por suas características adsortivas. Eles têm que reter essas estruturas. E a água potável, as pesquisas também realizadas a respeito, evidenciaram de que uma água filtrada com turbidez menor que 0,5, digamos que estatisticamente a chance de encontrar essas estruturas protetivas é muito pequena. Então, o filtro ele é um elemento crucial na produção da água potável no que se refere às características microbiológicas. Seja ele um filtro granular ou seja ele um filtro de membrana, que tem uma capacidade de retenção muito maior. Tanto é que nos filtros, nas poucas estações de tratamento de água que não utilizam filtro granular, areia e antracito, e utilizam uma membrana, uma ultrafiltração, que é uma tecnologia muito mais moderna, a turbidez da água filtrada é de 0,1. Nossa. Não porque é uma exigência maior, porque é uma consequência natural da tecnologia. Vai chegar em 0,1 com muita facilidade. Então, nas estações de tratamento de água, te respondendo, o filtro hoje ele é um elemento que já há muito tempo que faz parte. Na verdade, olha que interessante. Lá atrás, a primeira estação de tratamento de água, quando percebeu-se que não dá para a gente pegar essa água e beber direto, hein? Vamos dar uma limpadinha nela? Vamos. Vamos fazer o que com ela? Vamos passar num filtro lento. Então, o filtro foi o primeiro elemento utilizado para adequar a água bruta para o consumo humano. E de lá para cá, o filtro nunca saiu da concepção de uma estação de tratamento de água. E quando a gente olha, assim, não sei se você já tem, mas essa questão dos micropoluentes emergentes, existe alguma diferença em relação à aplicação do filtro? Entendi. Digamos que o micropoluente emergente, se a gente pensar nos fármacos e nos disruptores endócrinos, a filtração em si não seria o mecanismo adequado para removê-los. A gente está falando de substâncias sintéticas, orgânicas, que demandam um tratamento, por exemplo, oxidativo ou uma retenção sólida. Em algum momento, o filtro até vai ajudar nessa questão de retê-los. Mas existem, pregressamente, alguns ajustes necessários. Mas, independentemente de se pensar no tratamento,
o filtro ele acaba tendo um papel importante na metodologia analítica, porque você tem que concentrar tudo isso. Sim. Então, por exemplo, com a Covid, com a pandemia da Covid, houve a primeira dúvida: esgoto transmite Covid? Foi uma dúvida crucial e inicial que assustou muita gente, muitos operadores de estações de tratamento de esgoto. Sim. E aí logo veio a resposta de que não dá para pegar desse jeito, mas o esgoto é um meio de transporte desse vírus. Ou seja, o vírus da Covid, o SARS-CoV-2, está lá no esgoto. Assim como uma série de outros vírus. Então, criou-se no Brasil, a exemplo do que se criou no mundo, uma rede de institutos, de universidades, de órgãos consagrados a monitorar o esgoto no que se refere à presença do SARS-CoV, e hoje já se incorporou alguns outros vírus. Existe uma rede muito bem estruturada que monitora a presença desses micro-organismos no esgoto. E o grande desafio é porque eles não estão em muita quantidade, é muito pouquinho. Então o grande desafio é encontrá-los. É concentrá-los. E aí o filtro, hoje, é um elemento, digamos assim, de busca dentro do desenvolvimento metodológico, a forma mais adequada para você concentrar a amostra para identificar se ela tem o vírus da poliomielite ou o SARS-CoV vírus, o SARS-CoV-2. Então, as técnicas de filtração são aplicadas largamente nisso. Da mesma forma, no outro espectro dos poluentes emergentes, o microplástico emergente, quando a gente vai, por exemplo, para os oceanos, que é onde a pessoa mais tem essa ideia, justamente são malhas que se passam com gramatura específica, que nada mais é do que um filtro, para tentar reter esses elementos na busca da sua quantificação. Então, os filtros, digamos que eles têm um espaço muito importante no tratamento de água, na investigação metodológica e no tratamento de esgoto também. E, felizmente, no tratamento de esgoto, cada vez mais os filtros estão sendo incorporados, porque cada vez mais se tem a prática do reuso. É um absurdo a gente utilizar água de extrema qualidade para fins menos nobres, para lavar uma calçada, para uma atividade de manufatura que não precisa de uma água boa. E hoje, as indústrias elas têm apostado na produção de água de reuso, em transformar o seu efluente, a sua água residuária, numa água de reuso. Infelizmente, é triste ter que usar sempre essa palavra, mas infelizmente faltam algumas condições para que essa prática ela deslanche. Nós não temos uma legislação específica que regule a prática da água de reuso, ou que dê um norte, e nós não temos conhecimento. Então, imagina só, você chegar para um agricultor e falar: olha, ali tem uma lagoa de estabilização que trata esgoto. Mas, o efluente final dessa lagoa de estabilização, se fizer isso, você pode utilizar porque tem nitrogênio e fósforo. Você não vai precisar colocar adubo. Você vai fertirrigar. Se você fizer uma irrigação assim, por aspersão, por gotejamento, se você usar nessa ou naquela cultura, você pode usar esse efluente de esgoto tratado. Aí o cara vai olhar para você e falar: meu vizinho fica sabendo, vai espalhar para todo mundo que eu estou irrigando aqui com esgoto. Não, porque há o medo, há o natural receio, há a falta de informação. Então a gente novamente cai nesse mundo que é o nosso cotidiano, que é a falta de informação, que transforma-se em conhecimento, que permite um movimento consciente da pessoa, e ainda um buraco dentro do arcabouço legal. Sim. Mas as estações de tratamento de esgoto fazem hoje cada vez mais uso de elementos filtrantes para melhorar a qualidade da água, ou para atendimento legal, porque às vezes é necessário, ou para a produção de água de reuso também. Legal. Estamos chegando ao fim já da nossa conversa, passou muito rápido. Tinha um monte de pergunta aqui, eu vou me deter só a uma para a gente fechar com chave de ouro. E aí, considerando a sua experiência mesmo, a sua vivência no setor, o que você olha para um futuro de uma forma... Eu sei que você vai falar otimista, porque você é assim, a gente conhece. Mas, por exemplo, vai demorar muito para a gente jogar o papel higiênico na privada da descarga? Eu vou te responder por CNPJ, tá? Tá bom. Porque se eu fosse responder por CPF, talvez eu causaria aí algum desânimo dano, geral. algum dano de ânimo nas pessoas.
por CNPJ. Tá. Jogar papel higiênico na privada da descarga, que é algo muito mais higiênico, isso daí talvez isso nunca venha a acontecer. Né? Porque isso demanda uma estrutura de rede coletora de esgoto preparada para isso. Sem muitas curvas, com um diâmetro adequado, um papel higiênico apropriado, com uma produção que vise a ele se desfazer. Quer dizer, uma série de condições que hoje seria bem complicado. É como se, por exemplo, o Brasil decidisse, nas periferias, aterrar todas as suas fiações elétricas. É rasgar a periferia inteira. Uhum. Então, qual que seria, talvez, o sonho de consumo? É que as novas redes, as novas ligações, se pense nisso. E a estação de tratamento de esgoto, ela se prepare também para isso. Então, isso daí, jogar papel. Infelizmente, o pessoal de fora que vem para cá ainda vai ver lá o cestinho no banheiro cheio de papel sujo lá. Isso não tem como. Né? Infelizmente, é uma realidade que eu não tenho como ver uma alteração a curto, médio ou longo prazo. Tá. Mas em relação ao saneamento, ao tratamento da água, a água em si, que é um bem, como você diz, infinito, quais as perspectivas? Digamos que se a gente tem um olhar frio e calculista, as coisas vêm melhorando. O cenário ele vem dando sinais de melhora. Como eu comentei, a passos muito curtos. Nós tivemos muito tempo parado, sem investimento algum. Para ter uma ideia, se a gente comparar hoje índices de mortalidade infantil da região sudeste e de outras regiões do nosso país, a região sudeste ela tem índices baixíssimos, não vou te falar em número, porque, novamente, não vou arriscar, mas são números bem baixos. E outras regiões do país, a região norte ou região centro-oeste, por exemplo, elas estão num patamar de queda, que vem apresentando queda, mas elas estão hoje num patamar que a região sudeste apresentava há 10 anos atrás. Elas atingem hoje um patamar de índice de mortalidade infantil. A gente está falando de mortes de criança, óbitos de criança com menos de 1 ano de idade, por cada 1.000 nascidos vivos, de que alguns estados da nossa federação apresentam números que São Paulo, por exemplo, apresentava há 10, 15 anos atrás. Aí você vai falar, poxa, mas se você olhar há 10, 15 anos atrás, esse estado em especial era muito mais alto, então tem uma queda. Até porque não há a menor dúvida de que o saneamento ele promove isso. Quer dizer, há um investimento. O marco legal do saneamento, ele... Não vou arriscar dizer que é algo maravilhoso ou é algo horrível. Ele, digamos que é uma cartada fundamental, uma tentativa, um truco, talvez, para tentar deslanchar a coisa. Porque o poder público, ele se mostra... Eu vou arriscar usar o termo incompetente no sentido não pejorativo, mas no sentido realmente da falta de competência de gerir sozinho tudo isso e atingir a tal da universalização. Levar água e esgoto para todo mundo. Hoje, metade da população não tem rede coletora de esgoto. É algo assim absurdo. Você vê na região norte, onde está a nossa riqueza hídrica, a galera não tem rede coletora de esgoto, não tem tratamento de esgoto adequado, é muito complicado. Então, a abertura do tratamento de esgoto, dessa fatia de trabalho para o mercado privado, é uma luz no fim do túnel. A gente só tem que torcer para que essa luz no fim do túnel não seja um trem vindo contra a gente. Sim. Mas digamos que é uma oportunidade para a coisa deslanchar. Existe uma série de dúvidas, uma série de receios. Quando a gente olha para o mundo e se inspira no que já foi feito, semelhante ao que está sendo feito hoje, gera um certo receio, mas é uma tentativa que a gente percebe que, aos poucos, pelo menos nesse momento inicial, percebe-se um maior investimento. Como você até comentou, né? A gente tem uma empresa de cursos e treinamentos. Isso. A gente percebe que há um movimento nesse setor que vem aumentando. Uma busca de capacitação, porque o pessoal está percebendo que a contratação é um mercado de trabalho promissor. As empresas do capital privado que estão entrando, que estão abocanhando essa fatia, elas são obrigadas a investir. O investimento não é só tecnologia, é investimento humano. É capacitar a pessoa que está lá, o operador ou a operadora, a fazer um bom trabalho. Logo, dá para se perceber uma movimentação maior do que tínhamos antes. Mas eu ainda acho que é muito cedo para uma análise de resultados. Começou há pouquinho tempo. Saneamento é algo que demora um pouco mais. As obras são
São muito demoradas. É verdade. algo muito grande. Mas a tendência ou a expectativa é de que, na pior das hipóteses, seja um cenário melhor do que sem o aporte do capital privado. Tá, Isso sem dúvida. muito bom. Já que você comentou, olhe para aquela câmera ali e fale da Ecoclass. A Ecoclass, uma super parceira da Abrafiltros. Associados da Abrafiltros têm desconto especial nos cursos que a Ecoclass promove. E o professor Fábio é um dos facilitadores, assim como o doutor Elvésio. Mandar um abraço aqui para o Lucas. E fale para a gente onde que as pessoas podem encontrar informações. Não, bacana. A gente realmente tem uma parceria com a Abrafiltros. A Ecoclass é um braço da Ecologic, que é uma empresa que presta serviço para o saneamento. Né? A gente presta consultorias, assessorias, operação, enfim, todo esse pacote. E dentro da Ecoclass, a gente oferece cursos de formação livre. Isso. Temos uma grade, nosso site está lá, é só você digitar Ecoclass, que você vai encontrar facinho. Felizmente, a gente conseguiu essa projeção. Né? Somos uma empresa nova, porém bem consolidada e felizmente bem conceituada, até porque é formada por pessoas muito bem competentes. O Lucas, o Elvésio ou o Dr. Senna, Dr. Senna, isso. Dr. Senna, são pessoas que trazem só para ter uma ideia, né? Eu acho que é bacana de ilustrar. O Dr. Senna ele tem mais de 3 décadas à frente de grandes estações de tratamento daqui da Sabesp em São Paulo. Então, legal. Ele tem uma experiência vastíssima. O Lucas ele é o responsável pela engenharia da coisa, para fazer a coisa rodar, a nossa área do aluno, o contato com os alunos. Sim. Então, os nossos cursos, o Adriano, ele tem essa... E você entende um pouquinho, né? Também. Eu dou os meus... Você quebra meus um galho lá. O nosso curso ele tem esse objetivo de fazer realmente com que não seja uma informação de uma inteligência artificial que você obtém em qualquer lugar ou uma leitura de slide. É realmente a contextualização. Sim. É fazer com que a pessoa que está participando com a gente do curso ela consiga enxergar no seu dia a dia o conceito. Ela, tipo Matrix, o Neo, vê lá os códigos-fontes caindo, ela olhar para o tanque de aeração e ver lá as coisas acontecendo e ter a competência e a ousadia de intervir, de interagir com o processo. Porque hoje, o operadora de estações de tratamento de água e de esgoto, boa parte ainda está muito relegado à tradição oral. Eu sou um operador que trabalha aqui é uma estação de tratamento de esgoto, eu estou aqui há 7 anos, eu sou o mais velho da casa. Aí você é recém-contratado, não sabe nada. Eu vou te pegar, vou passear com você pela estação de tratamento e vou falar o que você tem que fazer, baseado na minha experiência e na minha vivência, que não é errada, mas é desprovida de uma base conceitual. Eu posso ter adquirido maus hábitos, posso estar cometendo equívocos e não predisposto a isso, simplesmente pela falta de formação. Então, a Ecoclass ela tenta atuar nesse segmento, levando esse nível de formação para que isso reverbere numa qualidade melhor de trabalho do operador e da operadora. Muito bom. Professor, muito obrigado. Foi muito legal. Vou te convidar mais vezes, esteja certo disso. A gente tem o Seminário Brasileiro de Filtros acontecendo em outubro desse ano. E com toda certeza o professor Fábio Campos estará conosco. Ele não sabe disso, mas ele já foi convocado. Mas agradecer mesmo, mande um abraço para os seus colegas. E obrigado por estar sempre por perto, viu? Imagina, eu é que tenho a agradecer o espaço. Passou bastante tempo mesmo, agora que eu estou vendo aqui. Realmente o tempo passa rápido. Passa. E para mim, se quiser, a gente vai até a tarde. Eu sei por isso que é bom você colocar freio. Chega. Mas, de fato, é sempre muito bom estar aqui. É gostoso estar conversando contigo. É legal bem te legal. ouvir. É muito bom. Gente, esse foi o nosso episódio número 19, o primeiro da temporada 2025. A você que nos assiste através da TV Filtros, muito obrigado. Você que nos escuta através do podcast da Abrafiltros também, é muito bom ter você aqui por perto. Espere aí por mais episódios. Enquanto isso, navegue pelo nosso espaço aí no YouTube e consulte diversos outros temas, como eu disse, a nossa biblioteca virtual. E a gente te espera no próximo encontro. Até mais, obrigado, tchau, tchau.